Esse é o novo Z Fold 5? Meu, tá lindo demais. Mas eu não sei, o iPhone me faz me sentir mais em casa. Me faz me sentir seguro. Sim, mas também é chato, né? Sem muita mudança. Verdade. Mas eu já tenho um dobrável. Será que o Z Fold 5 vale a pena mesmo? Se você também está considerando o dobrável como a situação que eu acabei de te mostrar, ou mesmo se você estiver só curioso, curiosa sobre essa modalidade de dobráveis, deixa eu te levar nessa minha jornada aqui descobrindo o Z Fold 5, o que ele traz pra gente esse ano. E a melhor maneira de fazer isso não vai ser sentado aqui. Vamos usar esse celular, né? Vem comigo num passeiozinho aqui. Eu sou o Ale e aqui eu faço reviews com o pé no chão. Eu vivo aqui na Inglaterra, tenho um canal em inglês também, mas decidi fazer vídeos agora em português, o que eu prefiro bastante e estou muito mais à vontade falando minha própria língua. Mas, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque meu português tá meio enferrujado. Fazem 20 e poucos anos que eu já moro aqui, mas me ajuda aí também se notar alguma coisa que eu errei. Tem muito mais vídeos sobre o Fold 5 chegando, esse vídeo aqui é uma preliminar, porque esse celular acabou de chegar, faz só uma semana que eu tô com ele aqui, mas pra mim o Fold 5 tem uma tarefa difícil em seguir os passos do Z Fold 4, que na minha opinião foi o celular mais top de 2022. E antes que eu me esqueça, estou muito ciente dos preços no Brasil. A Samsung aqui na Europa tem ofertas ótimas, mas aí no Brasil, por mais que ele seja um pouquinho mais caro que aqui na Europa, questão de 600, 700 reais mais caro, a Samsung está vendendo um modelo de 1 TB pelo preço de 512 GB. Para te dar uma ideia, aqui na Europa nós não tivemos essa oferta. A oferta que eles nos deram foi 512 GB pelo preço de 256 GB. Um outro ponto que não podemos esquecer, a competição não está parada também, né? Tem muitos dobráveis de marcas chinesas que estão ficando cada vez melhor também. Tem tanto celular bom agora que dobra, mas o iPhone não dobra ainda, né? Deixa isso pra lá. Uma das primeiras coisas que eu notei no meu passeio foi como essa tela nova está muito mais clara. Dia ensolarado aqui na Inglaterra, o que é raridade, tá? E dá pra usar essa tela tranquilo, sem esforçar a visão estando fora de casa. Quando você abre o Fold, é aí que a mágica acontece. E uma coisa que eu notei também, parece ser bobagem, mas abrindo e fechando está bem mais aprimorado. Não que o Fold 4 esteja ruim, mas melhoraram essa experiência também, só de abrir e fechar parece uma sensação mais premium. Premium. E no meu canal eu sei que só tem 2 vídeos no momento, mas você pode já ter notado, não tem muita referência técnica, eu tento evitar isso, tento usar o telefone mais e te mostrar no mesmo jeito que você usaria. Se eu mostrar a referência técnica vai ser só quando precisar mesmo. O desempenho dele tirando fotos parece estar muito bom também, o chip dele é o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que pelo que eu estou vendo aqui, está deixando o aparelho rodar tranquilo, sem nenhuma engasgada, tirando fotos ou jogando videogame, fazendo multitarefas que eu vou te mostrar daqui a pouco também. As selfies, para vocês que gostam disso, né? A Samsung sempre faz um trabalho muito bom nessa área. Para mim, o que eu mais gosto é que ela me faz me parecer um pouquinho mais jovem, mas sem perder o tom natural de pele, o que eu gosto muito. Eu acabei de fazer uma câmera lenta aqui, aquele slow-mo, que pra mim é mandatório, né? Se você tem crianças e pets. O que me lembrou de uma coisa que muita gente não fala, que é a questão de diversão. A área de fã, né, que a Samsung faz na câmera, sem você precisar de outros aplicativos, né? Já vem embutido na câmera, com muitas opções e muitos modos. Eu não venho prestando muita atenção a isso, porque eu já venho usando o Pixel 6 Pro, o 7 Pro, o Samsung desde o S21, outro também, e também os iPhones, mas os iPhones pra mim, a câmera é muito básica. Se você quer usar uns modos mais avançados, você tem que baixar outros aplicativos, né? E com os telefones da Samsung, para mim é um exemplo melhor que tem disso, né? De ser divertido de usar a câmera sem você precisar de nenhum aplicativo extra. E se você quiser uma experiência mais profissional, tem também o Pro Raw, eu não vou nem tentar traduzir isso, que também te dá muito mais opções profissionais. Eu coloquei essas fotos e outras também que eu sempre estou postando mais no Instagram. Se você quiser me seguir lá, é AlexGTech. De vez em quando eu faço uns sorteios também lá pelo Insta. Mas olha, pra ser sincero, tirando foto e gravando vídeo em celular nesses dias, vai ser muito difícil você pegar um telefone ruim, principalmente nessa faixa de preço, né? Mas os dobráveis, principalmente o Fold 5 agora, ganha muito mais vida quando a gente se fala de multitarefas. E para falar mais sobre isso, vamos voltar pro estúdio. Meu Deus do céu, isso é um perigo aqui, né? Esse barranco, nossa senhora. Na viagem de volta ao estúdio eu fiquei pensando, será que esse celular é muito melhor que o Fold 4? Mas segura essa pergunta porque eu vou responder ela no finalzinho do vídeo. Ok, quando falamos de multitasking ou multitarefas, né? É um termo que é muito usado no YouTube, mas às vezes ficam só na teoria, né? Mas eu realmente quero dizer isso. O que a gente pode fazer nesse aparelho aqui
ao mesmo tempo é fantástico. É fantástico. Lembra? Ainda existe? Para pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes você trabalha durante o dia e tem outro negócio ao mesmo tempo, né? Organiza eventos ou faz conteúdo, que nem eu aqui. Mas pode ser como usando o Chrome com várias abas abertas e tomando notas com o Samsung Notes. Isso me economiza muito tempo todos os dias. Eu vou falar da S Pen daqui a pouco também, tá? Espera um pouquinho. E para te dar uma noção, se você nunca usou, mas é um exemplo de multitarefas que eu uso quase todos os dias, que é música e mapas. Quando eu dirijo, meu cérebro é igual o Homer Simpson, tá? Nada funciona, eu perco a sensação de direção. Eu preciso de um mapa, senão eu me perco mesmo. E curtindo uma música ao mesmo tempo que ter o mapa no celular é muito útil. Eu não tenho Tesla, mas esse é o mais perto que eu posso chegar. Uma tela gigante, bem clara, tem todos os controles aqui sem você precisar ficar procurando e se distraindo quando você está dirigindo, né? E outra coisa que eu faço praticamente todos os dias e várias vezes por dia é atender reuniões. Às vezes tem reunião sobre reunião. Agora que você trabalha em casa, né? Muita gente trabalha em casa, né? Você sabe. Muitas dessas reuniões, às vezes eu pego sem estar perto do meu computador e é muito bom poder tomar notas rápidas sem perder muito tempo. Outras reuniões pode ser no Zoom, no Microsoft Teams, mas outras podem ser só chamadas mesmo por telefone ou WhatsApp e poder escrever no mesmo tempo que você estiver falando numa chamada é para mim um super poder. Ou um outro exemplo é usar o Gmail e o Outlook e ao mesmo tempo estar falando ou escutando na reunião. Nunca mais você vai perder de responder um e-mail importante porque você estava numa chamada longa, né? E essa combinação aqui é minha favorita. O e-mail, calendário e telefone. 3 aplicativos na mesma tela e com bastante espaço de usar os 3 sem problemas. Um exemplo pode ser você estar combinando uma data para um encontro com uma pessoa e ao mesmo tempo tomando notas sobre aquele encontro no Samsung Notes. Antes que eu me esqueça, meus vídeos não são patrocinados, mas o seu apoio é o que me ajuda aqui a fazer o YouTube recomendar esse canal para mais pessoas. E eu já estou muito impressionado com o apoio que você me deu por um vídeo já, que foi o vídeo no S23 Ultra. Então, se você estiver curtindo esse vídeo, dá um joinha pra mim, porque isso ajuda muito. Eu já venho usando esse dobrável por 2 anos, sem contar os dobráveis de antigo, né? O Motorola Razr. Mas eu tenho muito mais dicas e tutoriais por vir sobre esse celular e outros gadgets também aqui. Tem o iPhone 15 que tá chegando, tem o Tab S9 Ultra que tá chegando também. Então, se você gostar do meu conteúdo e do meu estilo aqui, seria muito legal se você se inscrevesse também. Eu vou tentar estar aqui pelo menos uma vez por semana, e se você não quiser esperar pelo próximo vídeo aqui em português, já tenho 300 vídeos no meu canal em inglês e a maioria tem legenda também em português. Mas eu quero muito crescer esse canal aqui porque eu me sinto muito mais à vontade falando a minha própria língua. Agora, não podemos falar de multitarefa sem falar da S Pen, né? Eu esqueci de ligar a luz? Pera aí. Eu adorei a S Pen no S23 Ultra, no Tab S8 Ultra, que é essa aqui também. E a minha primeira impressão no Fold 5 é demais, é muito boa mesmo. E quando eu vi essa capinha do Fold 5 que já vem com S Pen embutido, eu falei, meu, é melhor, e é demais, muito melhor, faz muito mais sentido agora porque não adiciona muito volume no seu bolso. Mas tem um problema com essa capinha, que aqui onde fazemos a identificação por digitais, a capinha parece que está atrapalhando um pouco. Na verdade, não atrapalha mesmo, e a detecção funciona bem, mas no toque é uma situação, não é muito legal. É difícil explicar, mas eu acho que em modelos no futuro, a Samsung poderia melhorar essa área aqui, com uma ergonomia melhor aqui. Mas você pode estar se perguntando, né, pô, a capinha é legal, ela é bonita, mas como que é escrever ou desenhar nesse celular? E a melhor maneira de eu explicar é comparando, né? Eu achei ela menos escorregadia que o iPad com a Apple Pencil, mas um pouquinho mais escorregadia do que a do S23 Ultra ou do Tab S8 Ultra. Se eu fosse classificar a experiência dela em ordem de escorregamento, seria a Apple Pencil mais escorregadia, a do S23 Ultra e do Tab S8 Ultra menos escorregadia, e a S Pen do Fold assim no meio da tabela. E eu acho que isso é devido ao material do Fold 5, né, da tela do Fold 5, não ser do mesmo material que o Tab S8 Ultra ou o S23 Ultra. Mas a experiência em escrever é muito boa, a rejeição de palma é muito boa também quando você está escrevendo ou desenhando, e o que eu adoro fazer, parece bobeira, mas é editar foto com a S Pen. Aqui usando o Adobe Lightroom e a S Pen é demais. Naquelas áreas de detalhes que, sim, você poderia usar o dedo, mas com a S Pen é muito melhor, você pode fazer muita edição em detalhes pequenos com muito mais precisão. Olha, eu curti muito usando o celular fora de casa. Com o Fold 4 eu estava muito mais cauteloso, né, tirando ele de casa, porque eu não tinha uma capinha, só tem essa segunda pele, né, de couro aqui. Eu deixo um link para você ver ela, mas com essa capinha da Samsung me deixou mais tranquilo, eu posso levar ele nos meus passeios, tirando fotos, vídeos, recebendo chamadas lá fora, foi tudo muito tranquilo. Mas para quem eu recomendaria esse celular, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu vim pensando muito sobre isso, e eu acho que tem 3 cenários
o caso de uso, né, para esse celular, e eu posso fazer uma recomendação para cada um deles. Vamos lá. O primeiro é se você já tem o Fold 4, e eu tenho que ser responsável aqui também, né? Eu sei que qualquer aparelho hoje em dia já é um pouquinho mais caro no Brasil por causa de impostos, e esse aparelho, por ser dobrável, mesmo que não seja o primeiro, ainda carrega aquele tom de ser novidade ainda. Então, investir no Fold 5 tendo o Fold 4 não faz sentido. As mudanças são significantes, sim, é um aparelho mais aprimorado com relação ao Fold 4, mas não o bastante para justificar esse upgrade, né? A não ser que na troca smart da Samsung ou da sua operadora, isso faça sentido. O segundo cenário é o meu favorito porque é mais fácil de recomendar. Nesse cenário, você esteve pensando sobre um dobrável por um tempo, você tá meio que, né, não sabe, no momento você pode ter um iPhone ou um outro celular do mesmo tipo, né? Mas você quer um aparelho que te deixa fazer um pouquinho mais, você quer experienciar um dobrável. Para mim, o Fold 4 já era maravilhoso e já é uma tecnologia com maturidade, o que é muito importante, né? E o 5 faz muito mais sentido nesse caso, porque eu sempre recomendo longevidade. Pegar um Fold 5 agora, se fizer sentido financeiramente para você, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, sendo responsável, se você tiver uma loja onde eles têm amostras, eu aconselho ir lá e usar o aparelho, se acostumar com a tela, porque não tem influenciador aqui no YouTube que vai poder falar por você. Esse aparelho não é para todo mundo e esse vinco na tela ainda incomoda muita gente. E Samsung, desculpa, mas eu tenho que ser sincero, né? Eu adoro, eu sou convertido já pelo dobrável, mas eu tenho amigos com iPhone que não conseguem passar dessa dobrinha na tela. A Samsung melhorou muito o design e o vinco agora está menos perceptível. E quando você está usando o celular, jogando videogame, assistindo Netflix ou YouTube, você esquece que tem uma dobra. Mas é um telefone que dobra, né? Então vai ter um vinco, não tem como escapar desse fato. E antes de eu falar do terceiro cenário, tem uma outra consideração para você, que é a questão de termos muito mais competidores no mercado que estão trazendo dobráveis agora. Principalmente no Brasil, onde marcas chinesas tem mais distribuição do que aqui na Europa até. Então eu tô esperando que o preço de dobráveis ainda caia um pouco mais com essa competição também, o que eu acho que é muito bom. O terceiro cenário é para você que já tem um dobrável, mas é um dobrável mais antigo, como o Fold 3 ou ainda mais velho que ele. Nesse caso, o Fold 5 vale muito a pena, principalmente agora que a S Pen está bem mais incorporada nessa capinha e com essa aprimorada que a Samsung deu em geral no design, né? A única coisa que eu vou reiterar é o Fold 4. Se você conseguir achar um Fold 4 em boas condições, como o meu aqui, o meu está novo ainda, né? E vai ser uma pena eu ter que vender ele, mas valeria muito a pena pegar um Fold 4 em boas condições, se você não quiser investir num Fold 5 a 12 mil reais aí no Brasil, né, à vista. Mas às vezes você pode ter experimentado um outro, como o Google Pixel. Não sei se eles vendem o Google Pixel no Brasil, mas o Google Pixel Fold foi lançado esse ano também, e você pode ter pego ele e não gostou do formato dele. Eu pessoalmente não gostei do Pixel Fold, eu prefiro esse formato mais estreito do Z Fold. Até peguei o Z Fold 4, que parece com o Z Fold 5, mas é o mesmo formato, é uma questão de preferência. Para mim, essa questão ergonômica de poder usar com uma mão é muito importante. O Pixel Fold é difícil você usar ele com uma mão só, mesmo quando ele esteja fechado. Eu tô adorando esse celular agora, mas só com o tempo, né? Mas, meu, e esse S23 Ultra, hein? Tá muito lindo também. Como será que ele se compara ao Fold 5? Bom, na verdade, esse será o próximo vídeo. Enquanto você espera por ele, tem a review do S23 Ultra aqui e mais vídeos no canal em inglês também que você pode ver com legenda em português. Não se esqueça de se inscrever. Um abraço e até a próxima. Pode ser algo simples como surfando a internet. A gente fala surfando ainda. Me ajuda aí, gente. Pô, maneiro. Meu, tô tão fora de moda, mas...